Graça e paz, queridos irmãos, neste dia especial, hoje domingo, Dia das Mães, nós queremos estar assim pedindo ao Senhor que esteja alegrando a nossa casa, nesta comemoração que hoje podemos fazer, e é uma bênção, podermos nos reunir em família e estarmos agradecendo a Deus pela nossa família, pelas nossas mães, pelas nossas avós. Eu queria parabenizar, além das mães também, as avós, porque em várias famílias sabemos e temos visto que as avós são verdadeiras mães, ou são mães outra vez, Então, queridos, nesta manhã nós gostaríamos de estar assim dirigindo a nossa palavra às mães e sobre o tema de mães, estas mulheres maravilhosas. Existe uma máxima que diz que as mãos que embalam o berço dirigem o mundo, Abraham Lincoln. E é uma realidade, porque as mães têm uma grande influência na formação do caráter dos seus filhos, e sobretudo em suas escolhas religiosas, afetivas e morais, E porque as mães, elas carregam os seus filhos no ventre por 9 meses. E nos braços a mãe carrega por muitos anos, mas no coração por toda a sua vida, E por isso nós queremos neste dia especial homenageá-las, homenagear as mães, a você que é mãe, a você que é avó, que Deus possa estar abençoando a sua vida, alegrando o seu coração e trazendo assim um dia especial para você com a sua família. O texto que nós escolhemos na Bíblia tem várias mães que foram assim uma bênção, exemplos para os nossos dias, mas escolhemos uma mãe que foi também um exemplo para nós hoje, e ela se chama Ana, E esse texto está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1 mesmo, do versículo de 1 a 20, são os versículos que eu vou ler, mas esse livro de Samuel é uma grande inspiração para nós e, sobretudo, para as mães, para verem o resultado de uma mãe zelosa, uma mãe que orava, uma mãe que sabia que Deus tinha planos na sua vida, como na vida também dos seus filhos. Então, querido, se você puder ler comigo esse texto, 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 20, diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como os sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes?
E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve como embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti este vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Vamos orar. Pai querido, queremos nesta manhã, ó Deus, te agradecer a oportunidade de estarmos mais uma vez, ó Deus, compartilhando a tua palavra, e queremos te pedir, ó Deus, que por teu Espírito Santo, ó Deus, nesta palavra o Senhor possa trazer, ó Deus, ensinamentos grandiosos e profundos para as nossas vidas, sobretudo para as mães, ó Deus, neste dia tão especial. É a nossa oração, ó Deus, que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu queria estar então, a partir deste texto da palavra de Deus, lá de 1 Samuel, te extrair neste texto algumas lições para compartilhar com vocês, sobretudo as mães, e por que não dizer também das avós, que em muitos lares, como dissemos, elas são verdadeiras mães, Então as mães, as avós, todas elas nesta manhã merecem a nossa honra, a comemoração deste dia, porque realmente vocês são admiráveis, como Ana. Ana foi uma mãe admirável, e vocês também, creio, tenham em suas vidas experiências como as experiências de Ana. E eu queria, nesta manhã, assim, destacar em primeiro lugar que Ana não desistiu de ser mãe. Ana não desiste de ser mãe. Ana tem um sonho, o seu sonho é legítimo, ela agarra esse sonho com toda a sua força, embora tivesse vários motivos de desistir dos seus sonhos. As pessoas ali ao seu redor tentavam demovê-la de esperar o milagre de Deus. Em primeiro lugar, podemos ver que o seu marido, Elcana, amava Ana,
mas ela era estéril, então ela não podia ter filhos. Ela também ora ao Senhor, pede ao Senhor para que Deus lhe dê um filho, e a resposta de Deus, ela demora ali para Ana. Eucana tentou fazer com que ela desistisse do seu sonho de ser mãe, dizendo que ele era melhor do que 10 filhos. O seu pastor, o sacerdote Eli, enquanto ela orava, a chamou de bêbada. Mas Ana não desistiu e continuou insistindo com Deus até que o milagre aconteceu em sua vida. Então, queridos, o que vemos, apesar das circunstâncias, apesar das pessoas até desanimá-la e a sua própria resistência a esta situação de humilhação, humilhada por Penina. E então, queridos, vemos que Ana não desiste de ser mãe, não desiste da sua luta, do seu desafio, e porque ela cria no Senhor. Ana confia. Em segundo lugar, podemos ver que Ana confia que Deus pode milagrosamente lhe dar um filho, e ora por ele antes mesmo dele nascer. Vemos lá no versículo 10 e no versículo 27, que eu vou estar lendo para você agora. Versículo 10 diz assim: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. No versículo 27 vai dizer: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Ana, ela não desiste e ela já ora. Isso é uma demonstração de fé, queridos, de crer que Deus podia realizar um milagre na sua vida. Antes de Samuel ser gerado no seu ventre, ele foi gerado no seu coração. Antes de ela chorar pela dor do parto, ela chorou diante de Deus, como vimos neste versículo. Ela chora diante de Deus pelo seu filho. Ana é estéril, mas ela ora. Ana é estéril, mas espera um milagre de Deus. É estéril, mas crê no poder da oração e é curada. Ana é curada emocionalmente e também fisicamente. Hoje temos mães modernas, mães talentosas, mães intelectuais. Temos mães que estão sempre ocupadas, mas poucas mães de oração. A coisa mais importante que uma mãe pode fazer pelo seu filho é orar por ele. Então, queridos, a nossa palavra nesta manhã, para aquelas mães que sonham em ter filhos, aquelas mães que desejam ter uma família, então que estejam confiantes no poder de Deus, e precisam então de já orar e profetizar que terão filhos. Então, queridos, nós vimos no primeiro momento que Ana foi uma mãe admirável, né? Ela não desiste de ser mãe, e ela então luta contra todas as circunstâncias que envolvia aquele momento da sua vida, e ela então consegue passar esta etapa, demonstrando, em segundo lugar, a sua confiança em Deus e crendo que Deus poderia milagrosamente lhe dar um filho, e ora por ele antes mesmo dele nascer, antes mesmo dele ser concebido. Ana já ora pelo seu filho. Vemos lá também no versículo 10, no versículo 11, e o 26 e o 28, que Ana recebeu de Deus um filho e consagrou esse filho ao Senhor. Lá no versículo 10, ela diz assim: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente.
e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. No versículo 26 e no 28, ela vai dizer assim: E disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concebeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Vemos, queridos, que Ana entendia que seu filho era um milagre de Deus e não uma conquista dela mesma, ou seja, uma conquista sua. Ela sabia que Samuel veio de Deus, era de Deus e precisava estar sendo consagrado ao Senhor. Ela cumpre o seu voto e Samuel não foi apenas um grande filho, ele foi o maior profeta, Samuel foi o maior sacerdote e Samuel foi o maior juiz da sua geração. Vejam bem que sucesso, que bênção que foi Samuel na vida daquele povo a partir da sua mãe, que ora, que clama e entende que ela recebe aquele filho e que ele pertence ao Senhor. Aliás, queridos, também lá no Salmo 127, o salmista vai dizer que filhos são herança, os filhos são herança do Senhor. E realmente nós precisamos de entender assim, como quando recebemos os filhos que temos, eles são do Senhor e precisamos de fazê-los conhecer o Senhor e fazê-los conhecidos do Senhor. Precisamos de mães que consagrem seus filhos para Deus neste tempo. Precisamos de mães que abram mão de seus filhos para realizar os grandes projetos de Deus, não é? E precisamos de, então, entender que os nossos filhos precisam conhecer a Deus e serem dedicados ao Senhor. Queridos, esta é a maior herança que podemos deixar para os nossos filhos, é conhecer o Senhor. E em último lugar, Ana também entende que Deus tem o melhor para os nossos filhos. Precisamos de mães, queridos, que insistam com Deus em oração, mas que descansem também na providência de Deus em relação aos seus filhos, ao futuro dos seus filhos. Ana entendeu que Deus é quem dá a vida e Deus é quem tira a vida. Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, né? Todos diziam que Ana devia desistir, mas ela continuou crendo que se Deus quisesse, Ele poderia dar-lhe um filho. Às vezes nós desistimos cedo demais, às vezes nós não esperamos o tempo de Deus. Deus tinha ali um propósito. Eli estava já velho já e seus filhos profanavam o templo e então Deus queria acabar com aquela família. Então Deus precisava de levantar uma nova família ali para estar servindo ao Senhor no templo, e por isso então ele levanta Samuel, que vai aprender ali o ofício e vai ser um dos maiores homens daquela geração, tanto como sacerdote, como juiz e como profeta. Queridos, precisamos de sempre crer e não desistir, estarmos sempre orando ao Senhor e colocando diante do Senhor todos os nossos desejos, para que Deus possa, em ouvi-los,
possa ordenar a nosso favor. Não abra, queridos, portanto, mão e espera sempre no Senhor, porque o Senhor tem grandes e novas realizações para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos. Deus pode fazer com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos. Ele pode converter vales em mananciais. Deus pode transformar lágrimas em cânticos de júbilo, solidão em festas. Deus pode derrotar os grandes empecilhos, né, e as grandes dificuldades para nos trazer grandes vitórias. Por fim, mamães, por fim, vovós que são mães, invistam na educação espiritual de seus filhos, leia a Bíblia com eles, ore com eles, reparta suas experiências com os seus filhos, com os seus netos. Muitos pais hoje deixam os filhos crescerem para depois então escolherem o caminho que querem seguir. Engraçado que nós escolhemos o nome, nós escolhemos as roupas, nós escolhemos as comidas que damos para eles, nós escolhemos até as escolas para que eles estudem. Não escolheríamos também o mais importante? Me lembro de uma passagem também do líder Josué, quando tinha entrado já em Canaã, já havia distribuído as terras, e então ao final da sua missão Josué vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué vai e declara que ele estava com sua família toda juntos, e ele tinha ensinado a sua família a servir ao Senhor. Então ele pode declarar assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, queridos, essa é a nossa oração. Você, mamãe, você, vovó, neste dia tão especial, quero dar os meus parabéns a vocês e dizer e desejar e orar sempre para que vocês sejam estas mulheres maravilhosas. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse dia, ó Deus, porque é um dia marcado, Senhor, e é um dia tão relevante nas nossas vidas, porque nós estamos neste dia lembrando, ó Deus, das nossas mães, das nossas avós, daquelas que nos criaram, que nos educaram, ó Deus, que nos ensinaram o teu caminho, ó Pai. Muito obrigado porque temos como bênção nas nossas vidas as nossas mães, as nossas avós, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor as conduziu, ó Pai, neste caminho para que também nós pudéssemos ser ensinados neste caminho. Deus, queremos te agradecer porque o Senhor tem abençoado, ó Deus, tantas mães, ó Pai, e nestes dias tão difíceis, ó Deus, quando estamos vivendo esta experiência, Deus, o Senhor tem provido também formas de estarmos com as mães, ó Deus, através das mídias, através, ó Deus, de telefones, Senhor. Ó Pai, podemos então honrar as nossas mães, agradecer ao Senhor pela vida delas. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Deus, nós te pedimos que o Senhor continue dando muitos anos de vida, ó Pai, e de bênção na vida de cada mãe, de cada avó, ó Pai. É a nossa oração, ó Deus, que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém.